51, um salmo muito conhecido e querido de muitos de nós. Muitas pessoas têm esse salmo como seu salmo preferido. Salmo de número 51. Vamos ler o salmo todo. Salmo de número 51. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, que diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Todos achamos? Salmo 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nessa noite e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Então que nessa hora se cale toda a voz contrária, que nessa hora, Pai querido, o teu Espírito fale conosco, nos ensine, ministre sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para que saiamos daqui abençoados, fortalecidos, curados, restaurados pela manifestação do teu poder em nossas vidas. Abençoa não somente nós que estamos aqui, mas aquele que vai nos assistir pela internet, pelas nossas mídias sociais, que todos nós possamos ser tocados e abençoados pelo teu Espírito. Repreendemos todo espírito contrário, toda barreira, toda resistência, que todo mal caia por terra, Pai. Que a tua palavra seja pregada com total liberdade entre nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesse texto, querido, nós vemos o contexto desse texto. Muitos de nós conhecemos, que é o contexto em que Davi foi confrontado com o profeta, pelo profeta Natã, após o seu pecado. Davi havia pecado, havia adulterado com Batseba. E, além disso, para ocultar o seu pecado, porque ela havia engravidado, ele lançou o marido dela na frente de batalha da guerra para morrer. Então, Davi, ele estava em um momento que ele estava sendo confrontado com aquilo de errado que ele havia feito. E aqui eu quero já pegar uma palavra daquilo que o pastor Roberto falou para nós. Tem palavras, queridos, que nos abençoam. Tem palavras que Deus usa para nos trazer de volta para o nosso caminho, para nos trazer de volta para o nosso rumo, para nos trazer de volta para o plano, para o projeto que Deus havia tido para nós. E foi o que aconteceu aqui nesse texto, nesse contexto, né? Deus usou o profeta Natã para levar Davi de volta ao seu caminho. A palavra foi fácil de ouvir? Não, ele foi confrontado com o seu pecado.
E para piorar, ele foi julgado por si mesmo. Porque Natan contou uma história para ele, e ele falou, essa pessoa ela é réu de morte. E o profeta Natan virou para ele e disse assim, essa pessoa é você, ó rei. Então ali ele confrontado com aquela verdade, ele confrontado com os seus erros, com os seus pecados, nós temos que tomar uma decisão nessa hora, queridos. Que nós somos confrontados com os nossos erros. Há alguém aqui que não erre? Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, querido. Nós estamos falando do homem que Deus disse que tinha o coração dele, mas esse homem também cometeu erros. Esse homem também cometeu coisas erradas. Esse homem também tomou decisões erradas. E a pergunta de Deus para nós é, quando tomamos decisões erradas, o que fazer? Quando tomamos decisões erradas, vamos desistir? Vamos abandonar tudo? Lembrando da mensagem de quarta-feira passada, quando algo semelhante aconteceu, em que o Senhor Jesus confrontou Pedro com o erro que ele tinha cometido, nós vemos aqui a solução, nós vemos aqui a saída, nós vemos aqui o plano e o projeto de Deus para nós. Eu não sei o que você tem vivido, meu irmão. Eu não sei quais são as lutas, as adversidades, as frustrações, as questões que trazem ao seu coração nessa noite. Mas eu quero dizer para você, Deus tem uma saída para nós. Eu não sei, talvez, pecados que te acusem, mas eu quero dizer para você, Deus tem saída para nós, Deus tem perdão para nós, o nosso caminho ainda não acabou, ainda tem uma jornada de Deus para a sua vida nesses dias. Eu não sei o que você tem vivido por causa dessas pandemias que temos vivido aí, assolado as nossas vidas, atrapalhado, é a nova variante que aparece, é a nova onda que vem, e isso tudo vai mexendo com a gente. Mas em meio a tudo isso, meu irmão, eu quero te dizer que Deus tem uma saída. Em meio a tudo isso, eu quero te dizer que Deus tem um porvir para mim e para você. Diga amém, diga graças a Deus. Davi, então, confrontado com aquela palavra, querido, o texto vai nos dizer. Ele abre o texto, no versículo 1, deixa sua Bíblia aberta, que eu vou acompanhando versículo a versículo, não todos, mas trechos. A primeira coisa que Davi faz é clamar pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Ele fala, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias. Davi, nesse tempo, querido, ele era um grande general. Davi, nesse tempo, ele já era rei sobre Israel, ele já era rei sobre toda a nação. Davi, nesse tempo, ele já havia tido grandes vitórias. Mas ao chegar à presença de Deus, ele não foi diante da presença de Deus segundo os seus títulos, suas conquistas, as suas vitórias, mas ele foi diante de Deus clamando, tem misericórdia, tenha compaixão. E isso aqui que ele já traz uma lição para nós. Podemos contar com a compaixão de Deus, meu irmão. Podemos contar com a misericórdia de Deus, minha irmã. Na presença de Deus, os nossos títulos, os nossos valores, na presença de Deus, as nossas conquistas não valem nada, mas na presença de Deus, confiarmos em sua graça, em sua misericórdia, faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, nessa noite, meu irmão, Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de mim. Nessa noite, a compaixão de Deus está estendida sobre nós, para nos restaurar, para nos trazer de volta para o caminho certo, para nos levantar e possamos viver aquilo que Deus ainda tem plano para nós. Deus ainda tinha planos na vida de Davi, não desistiu dele. Deus ainda tem planos na sua vida e não desistiu de você. Amém? Então confie na graça. Confie na misericórdia, aceite a compaixão e o perdão de Deus, o milagre de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não desista, meu irmão. Não vá embora. Faça como Davi foi confrontado, correu para Deus. Faça como Pedro foi confrontado, mas permaneceu na presença de Cristo. Ele não foi embora. Uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto, já no versículo 3, ele diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Davi, ele reconhecia o que tinha feito de errado. Davi, ele reconhecia aquilo que ele tinha feito, que tinha entristecido o coração de Deus. Davi, ele reconhecia que aquilo que ele tinha feito tinha ferido a santidade de Deus. E isso é uma coisa que falta nos dias de hoje, em nós como igreja. Às vezes nós somos muito genéricos naquilo que falamos com Deus. Ah, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Mas quais pecados você está falando? Davi, ele reconhecia o pecado que ele tinha cometido, que ele foi confrontado. Às vezes nós fazemos orações genéricas, e não estou dizendo para você parar de fazê-las, mas diante de uma verdade que você sabe que você cometeu de errado, reconheça isso diante de Deus, porque isso faz parte da sua cura, isso faz parte da sua restauração, isso faz parte do milagre de Deus nas nossas vidas. Davi, ele não fingiu, não jogou para debaixo do tapete, ah não, eu não fiz nada de errado, ah não, Davi falou, eu errei, o meu pecado está diante de mim. Fui confrontado e não é só o Natan que falou, mas agora eu vejo. E eu preciso, então, reconhecer isso. O reconhecimento dos nossos pecados é importantíssimo para a restauração das nossas vidas. O reconhecimento das nossas falhas é importantíssimo para que elas sejam curadas e tratadas. Davi reconheceu aquilo ali. Versículo 7. Depois de reconhecer que havia pecado, então ele pede perdão. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Pediu limpeza. Pediu que aquela sujeira toda que estava sobre ele, do pecado, fosse retirada. O pecado nos suja, querido. O pecado tira o brilho, vamos dizer assim, da santidade de Deus em nós. E nós precisamos, então, reconhecer e pedir que Deus nos perdoe. Pedir que Deus nos purifique. Pedir que Deus tire essa sujeira de nós. Então, perceba os passos. Primeiro, eu reconheço. Peço perdão. Não adianta só reconhecer. Tem pessoas que reconhecem que fazem mal às outras, mas não pedem perdão. Tem pessoas que reconhecem que fazem mal às outras, pedem perdão. Mas às vezes não tem um arrependimento sincero no coração. Davi, ele reconheceu o seu pecado e pediu perdão a Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção, eu fui mais rápido porque eu queria gastar tempo aqui, porque Davi chega ao âmago da questão. Davi chega ao momento mais importante, quando ele trata do coração. Ele diz, versículo 10, um texto que todos nós conhecemos, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso me chama a atenção, querido, porque muitos de nós, às vezes, só observamos os atos externos de cada pessoa. Um certo pregador, que foi muito famoso há alguns anos atrás, não era nem brasileiro, eu estou falando isso porque ele conta na sua biografia, ele vai nos dizer que ele, num ministério muito grande, que movimentava milhões, que tinha TV, que tinha cruzadas, que tinha uma porção de coisa, e esse homem de Deus caiu. Esse homem de Deus caiu em adultério com uma mulher do ministério dele, que ajudava lá, assessorava. E ele conta no seu testemunho que, antes de qualquer coisa ter acontecido, a soberba tomou o coração dele. Às vezes, a gente só olha os atos externos, mas essa atitude externa começou dentro do coração. Jesus disse isso quando ele ensinou: o que contamina o homem não é aquilo que ele come, ou na versão que nós usamos, não é aquilo que entra no seu coração, mas não é aquilo que entra no seu corpo, né, na alimentação, mas é aquilo que sai pelas suas palavras. É isso que contamina o homem. Então nós vemos que Davi, naquela situação, o coração dele já havia adoecido de alguma forma. O coração dele já havia se corrompido de alguma forma. O coração dele, de alguma forma, se contaminou, querido. No caso de Davi, o que contaminou o coração de Davi? Talvez tenham sido as vitórias. Talvez tenham sido as conquistas. Davi se achou agora muito bom. Davi se achou agora muito forte. Davi se achou agora invencível. E isso pode ter contaminado o coração dele.
Mas é só isso que contamina os nossos corações? Não. Frustrações, perdas, derrotas, também contaminam o nosso coração. Mágoas, ressentimentos, pecados não tratados, também contaminam o nosso coração. Davi, então, ele reconheceu: o meu coração já não está mais puro na presença de Deus. Algo contaminou o coração, o homem segundo o coração de Deus. Algo contaminou o coração do homem segundo o coração de Deus. E o texto vai nos dizer, então, que ele pede: cria em mim, então, ó Deus, um coração puro. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque preste atenção, o texto não diz: Senhor, lava o meu coração. O texto não diz: Senhor, conserta o meu coração. Não. O texto diz o quê? Cria. Aí eu fui estudar um pouco. Essa palavra cria é a mesma palavra usada lá em Gênesis para quando diz que Deus criou todas as coisas. É a mesma palavra. Onde Deus do nada criou tudo. É como que Davi dizendo: Senhor, me dá um coração novo, porque esse velho aqui já não presta mais. Me dá um coração novo, porque esse aqui já se contaminou e não tem mais conserto. Eu quero um coração novo, puro diante do Senhor. Eu quero um coração novo que seja agradável ao teu coração. Eu quero um coração novo, um coração puro, que traga alegria para o Senhor. Davi não pediu, queridos, um conserto, mas ele pediu algo novo de Deus na vida dele. Será que hoje nós não estamos precisando de um coração puro diante de Deus? Será que hoje nós não estamos precisando que Deus crie um coração puro em nós? Davi clamou por isso. O problema, para Davi, ele não pensou: o problema foi o meu adultério, Senhor. O problema foi isso. Aí ele não disse: Senhor, afasta as mulheres de mim. Não, ele não pediu isso. Ele pediu: Senhor, eu quero um coração puro. Porque é do coração que procede, que tem as saídas da vida, ou as fontes da vida, como diz lá Provérbios 4. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o exterior e nos esquecemos de cuidar dos nossos corações. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração? A gente só consegue ver você aí bonito, arrumado, cheiroso, saudável, graças a Deus. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem nós somos. E aqui nós vemos, então, no texto, o próprio Davi, ele fala de algumas características desse coração. Primeiro, puro, como nós estamos falando, sem misturas, limpo, sem pecados, sem manchas. Uma segunda coisa que ele fala no versículo 17, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado. Quebrantamento fala de humildade. Quebrantamento fala de dependência de Deus. Quebrantamento fala de submissão ao Senhor. Um coração contrito. Contrito quer dizer arrependido. Um coração que reconhece os erros e que se submete a Deus. Um coração que se volta para Deus mesmo depois de seus erros. Ao invés de continuar na rebeldia, ele volta para Deus, ele busca a Deus, ele se arrepende diante de Deus. Então Davi fala de características aqui. Eu gostei do texto, do versículo 12, quando ele diz um espírito voluntário. Espírito voluntário quer dizer um espírito nobre. Espírito voluntário quer dizer um espírito disposto. O Davi estava dizendo: Senhor, me ajuda a estar disposto a te servir novamente. Me ajuda a estar disposto a seguir no caminho da obediência. Me ajuda a estar disposto, me dá um espírito disposto a continuar glorificando o teu nome, a continuar agradando o Senhor, a continuar fazendo a sua vontade. Quantos de nós não precisamos disso no meio da caminhada, queridos? Como disse o profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos séculos já faz conhecida.
Por quê? Porque no meio é difícil, que no meio a gente cansa, no meio a gente esmorece, no meio a gente desanima, no meio a gente perde a paciência às vezes, no meio a gente não está vendo o final e a gente quer desistir. E Davi está dizendo aqui, no meio disso tudo que eu estou vivendo, Senhor, eu já conquistei tantas coisas, mas me ajuda a continuar com o coração disposto a te servir. Me ajuda, me dá um coração, um espírito disposto a continuar fazendo a tua vontade. Quantos de nós precisamos disso, queridos? Nós vemos alguns atletas aí, por exemplo, no futebol, que têm grandes habilidades. E muitos repórteres, você vê as reportagens, eles vão dizendo, o atleta tal ganhou tanta coisa, foi campeão de tudo, que depois que ele ganhou tudo, ele perdeu a motivação de continuar no topo. Parou de jogar, parou de treinar como treinava, parou de se esforçar como se esforçava. E quantos de nós não temos feito isso na caminhada cristã, querido? A gente começou tão bem, orava, jejuava, lia a Bíblia, vinha aos cultos, mas o tempo foi passando. Não precisa orar tanto assim, não. O tempo foi passando. Eu estou lendo muito a Bíblia, vou ler menos, vou fazer outras coisas. Precisamos de um coração voluntário novamente. Um coração disposto novamente. Um coração disponível para que Deus possa fazer aquilo que só Ele pode fazer através de nós. Nessa noite, meu irmão, que nós estamos aqui reunidos, Deus ainda tem um plano com a sua vida, meu irmão. Deus ainda tem algo a fazer na sua vida. Você acha que, eu já conquistei tudo, eu já vi tudo, eu já fiz de tudo. E Deus vem aqui para você e diz hoje, nessa noite, ainda tem muito mais do meu reino, ainda tem muito mais da minha graça, ainda tem muito mais da minha presença, ainda tem muito mais do meu ser para você conhecer, ainda tem muito mais da minha obra para você fazer, ainda tem muito mais experiência para você ter comigo, com o meu reino. Então, tenha disposição, renove a sua vida, renove a sua disposição, renove a sua alegria de estar na casa de Deus, renove isso, porque Deus tem mais para nós. E aí nós olhamos para o texto, vamos caminhar, para a gente poder orar também. Davi, ele tinha um anseio pela presença de Deus. E isso eu acho maravilhoso no versículo 11, quando ele diz, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Ele tinha um anseio por estar com Deus. Ele tinha um anseio por estar na presença de Deus, por ouvir a voz de Deus, por caminhar com Deus. Diferente do seu rei antecessor, que foi Saul, a Bíblia vai nos dizer que no reinado de Saul, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ficou esquecida. Quando Davi retomou o reino, ele teve alegria em trazer a arca de Deus para o templo novamente, para voltar à adoração, para voltar ao louvor, porque ele valorizava a presença de Deus, ele valorizava aquilo que Deus tinha para a vida dele. Apesar das falhas que ele tinha, ele valorizava a Deus. Meu irmão, vamos valorizar a presença de Deus. Vamos valorizar aquilo que Deus é para nós. Vamos valorizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos valorizar a presença de Deus, estarmos na casa de Deus. Vamos valorizar o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Vamos valorizar isso, vamos dar valor a isso. Não vamos nos esquecer disso. Não vamos tratar isso como qualquer coisa, como coisa comum. Não vamos tratar isso como algo sem valor, não. Isso é muito importante, isso é valioso. Isso valeu o sangue de Jesus, querido. Não, Jesus não veio só para nos salvar, mas o perdão dos nossos pecados também nos traz o direito à presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, eu ter a presença de Deus hoje, você, nós temos a presença de Deus, valeu o sacrifício de Jesus. Não podemos desprezar isso, não podemos tratar isso como qualquer coisa. Preste atenção. Davi aqui, ele ainda era rei. Davi aqui ainda estava no trono. Mas a preocupação dele foi com a presença de Deus. A preocupação dele foi estar com Deus. A preocupação dele foi estar na presença de Deus, foi estar em comunhão com Deus. Qual é a nossa maior preocupação hoje, queridos?
Ele falou, não, Senhor, eu quero estar com Deus. Porque ele viu que Saul tinha reino, mas não tinha presença. E viu o final que Saul teve. Ele falou, não, eu prefiro a presença. Eu prefiro a presença de Deus, eu prefiro estar com Deus, porque ter um reino sem ter a graça de Deus, ter um reino sem estar com Deus, não vale a pena. Eu não quero perder o reino, não. Eu não estou dizendo que Davi queria perder o reino, mas ele disse, eu quero o reino, mas eu quero mais Deus. Eu valorizo mais Deus. Tudo aquilo que nós podemos conquistar nessa terra, querido, a presença de Deus é melhor. Porque sem Deus, a maioria delas nós poderíamos conquistar. Mas ter a presença de Deus em nós não podemos conquistar nunca na nossa vida. Só o sacrifício de Jesus. Então, nessa noite, valorize a presença de Deus, querido. Não faça como Adão e Eva, que quando pecaram, a primeira coisa que fizeram foi se esconder de Deus. Não valorizaram a presença. Deus passou mais uma vez no jardim, mas aonde Adão estava? Escondido. Deus teve que chamá-lo, não foi Adão que se apresentou, Deus teve que chamá-lo. Adão, aonde você está? Porque ele não valorizou o encontro com Deus, preferiu fugir. Nessa noite, ao invés de fugir de Deus, vamos correr para Ele, porque Ele tem cura, Ele tem restauração, Ele tem purificação, Ele tem o melhor dos céus para as nossas vidas. O texto ainda vai nos dizer, eu queria chamar sua atenção para isso também, porque ele pede duas vezes, tanto no versículo 8 quanto no 12, olha só o que a Bíblia nos diz, versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria. Versículo 12 diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Aqui nós vemos, querido, que Davi perdeu a alegria. E isso é uma característica do pecado, queridos. O pecado, ele pode até nos dar um prazer. Não vou mentir para você. Tem pecados que são prazerosos, senão nós não cometeríamos. Mas o pecado não pode nos dar alegria verdadeira. O pecado não pode nos dar uma alegria duradoura. O pecado até nos dá um prazer momentâneo, rápido, mas estar na presença de Deus é onde nós temos a verdadeira alegria. Estar na presença de Deus é onde nós temos uma alegria que é constante, que permanece, que está sempre em nós. Então, nessa noite, meu irmão, Deus tem alegria para você. No meio disso tudo que nós temos vivido, de tantas situações contrárias, notícias ruins, pessoas ao nosso lado ficando doentes, pessoas que nós amamos, que nós valorizamos, no meio desse ambiente todo que nós estamos vivendo de crise, de incertezas, Deus tem alegria verdadeira para mim e para você, meu irmão. Deus tem alegria verdadeira para mim e para você, para que saia toda a angústia, saia toda a tristeza, saia todo o medo, saia todo o pavor, e que venha a alegria do céu sobre a sua vida, que a alegria seja restituída a nós como povo de Deus, em nome de Jesus. O fato de eu estar alegre, de você estar alegre, não quer dizer que estamos desprezando a dor ou o sofrimento dos outros. Mas o fato de nós estarmos alegres, Deus está curando o nosso coração das angústias, das dores e dos sofrimentos da vida. É diferente. Então, uma cura que Deus faz em nós, em nos manter alegres no meio das situações adversas que vivemos. Que Deus traga alegria para o seu coração nessa noite. Que Deus traga alegria para os nossos corações nessa noite. Você que está aí nos assistindo, que a alegria do Senhor seja restaurada na sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Para nós concluirmos, nós vemos nesse texto, e que me chamou muito a atenção. Os versículos de 13 a 15, Davi então pede um futuro. E eu achei isso muito interessante. Porque Davi talvez pensasse que ele morreria por causa do seu pecado. Então ele vai e pede um futuro. Versículo 13, olha só o que diz. Versículo 13. Então, ele pediu restituição, pediu perdão, aí ele aponta para o futuro agora. Então, ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Versículo 14.
A parte finalzinha dele, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, essa parte final. E a minha língua exaltará a tua justiça. Versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Então veja, Davi, ele estava apontando para o futuro. Senhor, me dá um futuro para eu continuar pregando. Senhor, me dá um futuro para eu continuar engrandecendo o teu nome, manifestando o teu louvor. Senhor, me dá um futuro para que eu continue louvando e fazendo o teu nome conhecido, engrandecido e adorando ao Senhor. Então veja que Davi aqui, ele viu um futuro para ele. E a pergunta de Deus para nós é, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, você consegue ver um futuro para você? Você consegue ver um futuro de fé, mesmo que pela fé? Ah, pastor, a situação está complicada, não tem dinheiro, tem pandemia, tem novo isso, tem novo aquilo, tem aquilo outro. Ah, eu não consigo ver nada não. Tá bom, pelos olhos naturais, mas pela fé. Você consegue ver um futuro na sua vida? Você consegue ver um milagre? Você consegue ver um daqui para frente? Você consegue ver um porvir? Você consegue ver que a sua vida não acaba aqui? Você consegue ver que a mão de Deus está sobre a sua vida para te levar além? Davi pediu isso, entendeu isso, falou, não, Senhor, restaura a minha vida, cura o meu coração, me dá um coração puro, me perdoa, me restaura, para que eu prossiga, para que eu tenha um futuro, para que eu continue sendo um homem de Deus, para que eu continue fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer, para que eu continue sendo um adorador por excelência. E o texto não, né, mas a história vai nos mostrar que Deus ouviu a oração dele. E Davi continuou o seu reinado, fez grandes coisas, teve novas experiências, viu grandes milagres, prosperou, cresceu. A vida dele não acabou. Então, meu irmão, nessa noite, Deus está ouvindo sua oração. Nessa noite, Deus tem um amanhã para você, Deus tem um futuro, Deus tem uma saída, Deus tem um milagre, Deus tem uma resposta. Nessa noite, nesse momento que essa mensagem chega até você por vídeo, tenha certeza, a sua vida não acabou, Deus tem uma saída. Tenha certeza, Deus ainda tem um milagre. Ah, você pode ter feito o que você possa ter feito, coisas terríveis, coisas de maldade. Deus pode te dar um coração puro se você se arrepender. Deus pode criar em nós um coração puro se nós nos voltarmos para Ele. Então que as situações, as dificuldades da vida, até os nossos pecados, não nos façam correr de Deus, mas nos façam correr para Ele, porque nele temos solução para tudo. Essa não é uma noite de fugir de Deus, meu irmão. Esse não é um momento de desistir de Deus. Não é para desistir da sua igreja, não é para desistir do seu chamado, não é para desistir da sua família, não é para desistir não, meu irmão, é para correr para Deus, porque em Deus temos solução para tudo. Em Deus tem milagre, em Deus tem saída, em Deus tem resposta. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Recheie as suas palmas com glória a Deus, com aleluia. Deus tem um futuro para todos nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, você que nos assiste? Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, nessa hora, assim como Davi, muitas vezes nós somos confrontados pela Tua palavra, seja ela lida, seja ela falada a nós, por um irmão, por alguém, seja o Teu Espírito ministrando diretamente aos nossos corações. Então, Pai, nessa hora, em primeiro lugar, nós queremos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, ó Deus. Reconhecer que nós somos de Deus, como Davi era. Pessoas segundo o coração de Deus, como Davi era. Mas que às vezes tomamos decisões erradas.
Às vezes, escolhemos caminhos errados. E nessa hora nós queremos ser sinceros com o Senhor e reconhecer as nossas faltas. Reconhecer que às vezes nos falta sabedoria. Reconhecer que às vezes nos falta domínio próprio. Reconhecer que às vezes nos falta ficar calados, como o pastor Roberto sempre nos fala aqui. Às vezes nos falta tantas coisas que nos levam a entristecer o teu coração. Talvez ninguém aqui tenha cometido um pecado de adultério, mas muitas vezes fazemos coisas que também entristecem o teu coração. Se tem algum pecado, meu irmão, que te acusa nessa hora, fala com Deus. Não foge não. Não se esconde nessa hora não. Assim como aquele homem, assim como Davi teve que ser exposto, assim como aquele homem da mão ressequida, como diz a Bíblia, o Senhor virou para ele: ei, você, vem aqui para o meio, não se esconde não, vem aqui para o meio, estende a mão. Essa é uma hora da gente se expor a Deus. Não estou pedindo para você falar para o seu irmão, mas fale com Deus: Pai, eu fiz isso, eu sei que te entristeceu. Então, Pai, nessa hora nos perdoa. Nessa hora, Pai, nós clamamos: derrama o Teu Espírito em nós e nos traz o verdadeiro e genuíno arrependimento. Muda nossas vidas. Como diz o texto, cria em nós, Pai, um coração puro. Não vai recalchutar esse meu aqui, não, Pai. Nós não queremos que o Senhor tente consertar esse coração, não, Pai. Assim como diz a Tua palavra, lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, o Senhor não diz que o Senhor iria recalchutar o coração de pedra, não. A Tua palavra vai nos dizer que o Senhor tira o coração de pedra e nos daria um coração de carne, poria em nós o Teu Espírito. Tira esse coração de pedra, Pai, e cria em nós um coração novo, um coração puro, um coração segundo o Teu coração, um coração que Te agrade. Em nome do Senhor Jesus, Deus, restaura alegria em nossos corações. Por causa das lutas, por causa das adversidades, quantos de nós temos perdido a alegria de estar na casa de Deus? Por causa dessas notícias ruins, dessas notícias que tentam nos apavorar e nos amedrontar. Temos perdido a alegria de viver, estamos só na angústia, estamos só na pressão, na opressão. Que essas opressões caiam por terra, Deus. E nós saímos daqui alegres. Estar alegre não quer dizer que estejamos ignorando a situação que nos encontramos, mas estar alegre quer dizer que meu coração está aliviado. Estar alegre quer dizer que o meu coração não está influenciado pelas notícias ruins, mas está influenciado pelo céu, pela palavra, pelo Espírito. Alegre os nossos corações, Pai. E como diz o texto, dá um futuro para o meu irmão. Dá um futuro para a minha irmã. Assim como talvez Davi, por causa do seu pecado, possa ter pensado: para mim acabou. Quantos de nós, por causa dos pecados, pensamos: para mim acabou? Quantas pessoas nos dias de hoje, talvez até nos assistindo na TV, pensando: por causa da pandemia, para mim acabou, eu não vou vencer essa pandemia, eu não vou passar por isso. E se eu pegar essa enfermidade, eu não vou conseguir vencer. Meu irmão, Deus tem um futuro para você. Quem determina a minha vida, a sua vida, não é pandemia, não é vírus, não é doença, não é enfermidade. A minha vida, a sua vida estão nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que está na mão dele, ele não lança fora, ele não vai entregar para ninguém. A Bíblia vai nos dizer que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele não vai entregar a sua vida para o mundo, ele não vai entregar a sua vida e nem vai dividir a sua vida com Satanás, com enfermidades. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem determina o nosso destino, é Ele que determina a nossa vida. E se Deus disser que há futuro, ninguém vai poder tirar o teu futuro. Dá-nos um futuro de bênção, Pai. Dá-nos um futuro de alegria. Dá-nos um futuro de prosperidade. Dá-nos um futuro, Pai, de servirmos na Tua casa, como Davi pediu. Eu quero continuar pregando. Eu quero continuar louvando. Eu quero continuar adorando. Eu quero continuar fazendo Teu nome conhecido através do louvor. Faz maravilhas entre nós, Pai. Faz maravilhas através de nós. Faz maravilhas no meio da nossa família, Pai. Faz maravilhas no meio através da nossa vida nessa sociedade. No meio desse caos, no meio de tantas notícias ruins, nos ajuda a ser aquele que vai trazer uma boa notícia. Nos ajuda a ser aqueles que vão trazer uma palavra de esperança. Nos ajuda a ser aqueles que vão trazer uma palavra de refrigério. Pessoas angustiadas, amedrontadas, que venham o bálsamo nos nossos lábios para sermos instrumentos do Senhor no meio dessa sociedade, Deus.
Como disse Davi, me ajuda, Senhor, para fazer o teu nome conhecido em mim aos pecadores. Me ajuda, Senhor, a fazer o teu nome conhecido para que haja salvação. Me ajuda, Senhor, para que pecadores se arrependam e se voltem para Ti. Faz maravilhas no nosso meio, Deus. Faz maravilhas em nós. Faz maravilhas através de nós. Porque valorizamos a Tua presença. Você pode dizer isso? Deus, eu te amo. Senhor, eu valorizo a Tua presença. Para mim estar contigo é importante. Para mim ter a presença do Espírito Santo é muito importante. Valorizamos a Tua presença, Senhor, não queremos abrir mão dela. Diante de tudo aquilo que nós temos vivido, o pecado pode dar prazer, mas eu prefiro a Tua presença. Ah, Deus, o mundo ele é muito atrativo, mas eu prefiro a Tua presença. Ah, Deus, como diz o texto, às vezes para nós reconhecermos os nossos pecados é necessária humildade. É necessário nos humilharmos da Tua presença, abrir mão da soberba, mas eu prefiro a Tua presença, eu prefiro abrir mão da minha soberba e estar contigo do que me sentir forte e poderoso sem o Senhor. Valorizamos a Tua presença, Pai. Queremos a Tua presença, Senhor. Renova-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Pai. Enche-nos do Teu Espírito novamente. Porque queremos fazer a diferença, como Davi fez nessa terra. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Quero fazer mais uma oração, ainda aproveitar que temos um tempinho. Diácono Jonas, levanta um clamor pela igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai, nós Te damos graças, Senhor. Nós Te damos graças por essa reunião. Nós Te damos graças por esse momento, Senhor, que tivemos aqui de comunhão diante de Ti, diante da Tua presença. Desde os momentos dos louvores, desde os momentos que estamos aqui nas orações, na palavra, Pai, tudo que temos vivido aqui neste momento. Pai querido, nós Te damos graças porque há uma unção neste lugar, há uma graça neste lugar sobre as nossas vidas. O Senhor verdadeiramente toma conta de nós. O Senhor verdadeiramente tem nos guardado, Pai querido, em nome de Jesus. E nós Te damos graças porque temos sido alimentados. Te damos graças porque temos sido guardados por Ti. Te damos graças porque o Senhor tem nos dado livramento. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos orar pela Igreja Nova Vida do Catete. Queremos orar pelos pastores desta casa. Queremos orar por todos os ministérios. Pai querido, vem renovar, Pai querido, em nome de Jesus, as nossas vidas. Vem renovar, Senhor, esse tempo que temos vivido. Pai querido, porque o Senhor fala que é em tempo e fora de tempo. Pai, queremos estar diante de Ti, diante da Tua presença, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Mas, Pai querido, nós queremos Te pedir por aqueles também que estão afastados, por aqueles que ainda não voltaram à Tua casa, por aqueles ainda, Senhor, que talvez estejam entristecidos, desanimados, decepcionados. Pai querido, em nome de Jesus, alcança nos lares, alcança nas casas. Pai querido, é tão importante nós estarmos firmados na Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, porque muitos de nós representam a nossa família. Então vem firmar os nossos pais, vem firmar as nossas vidas, vem firmar a nossa caminhada diante de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, faz milagre. Pai, em nome de Jesus, vem renovar os nossos corações. Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, que possamos estar diante de Ti, quebrantados, Senhor. Muitas vezes, quando nós ouvimos essa passagem de um coração quebrantado, muitas vezes nós pensamos muito em Davi, mas o Senhor ama para cada um de nós. O Senhor nos ama da mesma forma. Pai querido, em nome de Jesus, então nos faz despertar, nos faz levantar, Senhor, nossa visão, nos faz entender, Senhor, que Tu tens um grande projeto sobre as nossas vidas, que Tu tens promessas sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos faz, Senhor, levantar. Pai, levanta aquele que dorme, levanta aquele, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua luz venha resplandecer sobre as nossas vidas. Senhor, há uma caminhada, há uma jornada que o Senhor quer para cada um de nós. Então continua derramando, Pai, de todos os propósitos
de toda palavra que tem sido pregada, de toda adoração diante de Ti. Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos familiares. Pedimos isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, Deus. Muito obrigado pelo Teu mover neste lugar. Muito obrigado pelas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado pelos louvores, pelo derramar do Teu Espírito em nós. Tu és Deus maravilhoso, Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue derramando do Teu Espírito sobre as nossas vidas, porque nós vamos sair desse ambiente, mas não vamos sair da Tua presença. Que nesses dias, nesse final de semana, nesses próximos dias, sejam dias especiais de derramar do Teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos. Que possamos ter experiências na nossa casa, que o Senhor possa ser derramado sobre nós, de repente no trabalho, de repente onde quer que nós estejamos, quando for um momento Teu, Pai. Ministra sobre nós, nos enche, nos fortalece, nos acrescenta, Deus. No nome de Jesus e nesse tempo que temos vivido, Deus, guarda nossas vidas. Pai, estão falando aí de nova variante, disso, daquilo. Toma a nossa cidade nas Tuas mãos. Toma o nosso governo. Toma, Pai querido, o nosso país nas Tuas mãos. Pai, toma a nossa população nas Tuas mãos, ó Deus. Toda estratégia maligna, todo mal, Pai, que caia por terra, Deus. No nome de Jesus, toda ação de homens maus, ó Deus, para deixar a população de qualquer jeito. Que todo mal caia por terra, Pai. Coloca a Tua mão, coloca as Tuas palavras, coloca os Teus conselhos nas autoridades do nosso país. Coloca as Tuas direções, coloca a Tua vontade no coração do povo, Pai. Como diz a Tua palavra, que é o Senhor quem dirige o coração do rei, para que faça conforme a Tua vontade. Move o Teu Espírito, Pai, no nosso presidente. Move o Teu Espírito, Pai, nas nossas lideranças, nas nossas autoridades. Move o Teu Espírito no meio do nosso povo, Pai, o povo brasileiro. Pai, no nome de Jesus, nós não aceitamos o nosso país sendo derrotado por um vírus, ó Deus. Não. Que a Tua mão esteja sobre nós. Que o Senhor venha nos socorrer, Pai. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, no nome de Jesus. Trabalha, Pai. Trabalha na nossa nação. Trabalha no nosso município, no nosso estado. Em nome de Jesus, Pai. Nos socorre, nos ajuda. Porque a nossa confiança, acima de tudo, está em Ti. Leva-nos debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção. Que a Tua boa mão continue sobre nós, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Em nome do Senhor Jesus, leva-nos livrando dos assaltos também, das balas perdidas, dos escorregões, dos acidentes aí pelo nosso caminho. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos livrando de todo mal, Pai. Dá-nos um final de semana e um finalzinho de mês de agosto, cheios da Tua bênção para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente.